Cultura FM apresenta Embarque na Cultura, um programa produzido em parceria com o Departamento de Turismo da Unicentro e com o apoio cultural de A Bibliotel e da agência IVT, Irati Viagens e Turismo. Viajar é preciso. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. O assunto de hoje do nosso bloco Viajar é Preciso é vistos. O que é o visto? O visto é uma permissão de entrada concedida por um país a um cidadão estrangeiro. Ele varia de acordo com a duração e objetivo da viagem e deve ser solicitado no consulado ou embaixada do país de destino. Por exemplo, se você vai aos Estados Unidos da América, deve solicitar o visto no consulado deste país aqui no Brasil. Estados Unidos, Japão, China, Índia, entre outros, são algumas das nações que exigem este carimbo no passaporte brasileiro, assim como a maioria dos países da Oceania, África e Europa Oriental. A solicitação do visto para alguns países não necessita de deslocamento até o consulado, bastando apenas enviar a documentação exigida. Cada país tem a sua política e suas regras. Nações da Europa Ocidental e América Latina não solicitam visto para turistas brasileiros, por conta de um acordo de reciprocidade com o Brasil. Porém, se o objetivo da viagem é estudo ou trabalho, é sim exigido esse visto, que ele é específico para esse objetivo. No caso do México, os cidadãos brasileiros estão isentos de apresentação do visto, desde que a viagem seja a turismo por uma temporalidade de 180 dias, onde não há permissão para realizar atividades remuneradas. A boa notícia, que não é assim tão recente, é que passageiros de cruzeiros não necessitam mais do visto mexicano para terem acesso aos portos. O Ministério de Relações Exteriores recomenda que o interessado em viajar para fora do Brasil preencha o maior número possível de informações no formulário obrigatório, facilitando a redução do prazo de processamento do pedido solicitado. Para emitir, por exemplo, o visto norte-americano, o interessado deve optar por solicitar o serviço de uma agência especializada ou fazer por conta própria no site do consulado americano. O formulário a ser preenchido será na língua inglesa, portanto, é necessário ter uma boa noção do idioma. A documentação da entrega não garante que o visto será concedido. As recusas geralmente acontecem quando a pessoa demonstra ter vínculos insuficientes com o país de origem e também que demonstre que ela tem a intenção de permanecer de maneira ilegal nos Estados Unidos. O passaporte deve ter pelo menos 6 meses de validade. Quanto à validade do visto americano, tudo depende da análise da documentação e da entrevista no consulado. Normalmente é concedido 10 anos, mas há pessoas que recebem menos tempo de validade. O meu visto americano foi de 10 anos. E como proceder quando o visto está em um passaporte que está expirando? Por exemplo, eu vou falar aqui por mim. A validade do meu passaporte está expirando esse mês, porém o meu visto americano ainda tem alguns bons anos de validade. Neste caso, eu vou fazer um outro passaporte e quando for viajar aos Estados Unidos, devo levar os 2 passaportes, um válido e o outro com o visto americano. Lembrete importante, tanto o passaporte quanto o visto precisam ter 6 meses de validade na data de viagem, na maioria dos países. Por exemplo, você viaja do dia 10 ao 20 de janeiro. Alguns países costumam exigir que o seu passaporte esteja válido até 6 meses após a sua volta, ou seja, ele deve valer até 20 de julho, ou você poderá ter sua entrada proibida na imigração. O Canadá, assim como os Estados Unidos da América, também solicita uma extensa papelada empregatícia, como cópias do imposto de renda, cópia dos últimos 3 olerites ou prolabores, do último contrato social para conceder o visto. Também é preciso apresentar a cópia do extrato bancário do último mês, bem como aplicações na poupança e fundos de investimento.
Já os países que integram a Europa Ocidental e mais recentemente a Rússia não solicitam visto para os turistas brasileiros. Quem desejar ficar mais tempo precisa de autorização. Ao contrário do que muita gente imagina, o Brasil exige visto de entrada para estrangeiros. E não é assim tão simples validar o novo visto. Atualmente existem 7 tipos de visto para estrangeiros: o de trânsito, o turista, o temporário, permanente, cortesia, o oficial e o diplomático. Lembrando que o visto configura mera expectativa de direito, porém o ingresso ou a estada do estrangeiro no Brasil pode ser vedada pelas autoridades competentes, seja no consulado ou até mesmo na chegada no país. O mesmo, gente, vale para qualquer turista brasileiro em outro país. Ou seja, a chegada ou a permanência pode ser vedada pelas autoridades competentes. Para evitar problemas durante a sua viagem, eu recomendo que, além do passaporte com validade mínima de 6 meses, tenha em mãos a passagem de volta, os comprovantes de hospedagem, o seguro-saúde contratado e mostre também que você possui condições de bancar sua estadia no país ao qual você está chegando. Isso, sem dúvida, facilita muito a análise na imigração. Lembre-se de organizar a documentação necessária antes do embarque. Os documentos devem estar em boas condições para que a identificação por foto seja possível e dentro da validade. Este assunto é bastante extenso e nem de longe pretendemos esgotá-lo com esta pequena amostra informativa. Estas e outras informações adicionais você poderá encontrar na página da IVT, onde também remeterá diretamente aos respectivos endereços eletrônicos. É isso, Estela Mara Rosa, do bloco Viajar é Preciso para o Embarque na Cultura. Viajando com a Cultura. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura de Irati. Aqui quem fala é Poliana, sua correspondente internacional para assuntos de viagens e assuntos aleatórios. Hoje eu gostaria de tratar com vocês um assunto que todo mundo que gosta de viajar, e até quem não gosta de viajar, costuma ter interesse, que é equipamento fotográfico. Como o foco da minha coluna, né, e do programa em si, são as viagens, eu vou tratar de equipamento fotográfico para viagem, não é nada profissional. Por isso eu não vou falar de câmeras profissionais, de lentes ajustáveis, lentes que possam ser trocadas, nem nada disso. Mas sim de equipamento amador e que pode e deve ser usado nas viagens. As primeiras câmeras que eu gostaria de tratar com vocês são aquelas câmeras digitais comuns que quase todo mundo tem em casa. Quando vocês forem adquirir uma câmera dessa ou, até de repente emprestar de um amigo para testar, prestem atenção em alguns recursos que elas podem vir a ter e que ajudam a gente quando a gente está viajando. Primeiro é que elas tenham um bom programa automático ou um programa inteligente, dependendo do tipo da câmera. Para gente que não é profissional, é legal assim que a câmera se autorregule, para se precisa de flash, se não precisa. E também é legal que vocês vão testando a intensidade dos programas que a câmera tenha. Uma função legal assim de ter em todas as câmeras, mas que nem todas as digitais comuns tem, o programa de foto panorâmica, que às vezes a paisagem que a gente está vendo é super bonita, mas ela é muito grande para o tamanho da nossa lente. E aí as panorâmicas costumam render imagens bem bacanas. Também algumas delas têm programas de filtro, né? Então depois que você tira a foto, ou antes, dependendo da câmera, você pode regular. Então um filtro que tem mais intensidade de azul, mais intensidade para os tons quentes, preto e branco, sépia,
E mesmo esse preto e branco também, ou a sépia, tem distintas intensidades. Então, isso é legal, né? Algumas câmeras te dão a opção de fazer isso depois da foto tirada, outras você precisa regular antes de tirar a foto. O importante numa câmera não é tanto os megapixels, né, a definição que muita gente preconiza. Na minha opinião, o importante numa câmera é que ela tenha uma boa lente. E isso vale para todos os tipos que eu for falar aqui. Eu tenho trabalhado com 2 câmeras legais, que tem lentes específicas. Uma são as câmeras Sony, que tem as lentes causais, são lentes alemãs, e outra é a Panasonic, que também é uma câmera que tem lente alemã, que é a lente Leica. Então essas são dois modelos de lente muito avançados e que permitem uma foto sem muito ruído de imagem. Eu gosto muito. Bem, essas câmeras têm o Pro, que elas são leves, elas não chamam atenção, né? Ninguém quer ter problema aí com bateção de carteira. E costumam ser baratas. E o contra é que ela não tem muito recurso, é uma câmera super simples. Um outro tipo de câmera já um pouquinho mais avançado são as câmeras do tipo Bridge. Essas câmeras, elas parecem que são profissionais ou semi-profissionais, mas na verdade elas não são. Elas não trocam a lente, embora elas tenham lentes muito boas, lentes maiores, e elas têm uma carinha assim mais arrojada. Elas costumam ter muitos programas, né, como priorizando a abertura da lente, velocidade, diversos programas automáticos. Muitas vezes tem sapata para flash externo, não raro elas têm super zoom, e essa é a característica mais importante dessas câmeras. Tem a panorâmica, filtros, enfim. As câmeras do tipo Bridge são excelentes. Eu já usei por muito tempo as Bridges e abandonei por motivo de elas são pesadas. A câmera que eu tinha era uma Panasonic, ele pesava 1,5 kg. Então, para mim que carrego tudo sozinha, é bastante, né? Ela é bastante pesada. E ela também chama um pouquinho a atenção, né? Quando você tira da bolsa, ela tem o seu volume, chama a atenção. Mas ela tem muitos recursos e o super zoom, e esse são benefícios legais. Outro tipo de câmera que eu gostaria de falar são as compactas. São o meu xodózinho do momento. As câmeras compactas elas têm características do tipo Bridge, mas lentes melhores, e são pequenininhas como as primeiras que eu falei, como as comuns. Então, por exemplo, eu comprei agora uma câmera compacta que pesa 250 gramas. Que amor, né? Então, ela cabe no meu bolso. Já a Bridge que eu usava antes não cabia. Então, ela tem todos os recursos da Bridge, só que ela é mais leve, a lente é melhor também. E, particularmente, essa que eu tenho, ela tem conexão Wi-Fi. Muita gente acha que isso quer dizer que ela vai doar internet para o telefone, mas não é verdade. Na verdade, ela vai mais ou menos no sistema de Bluetooth, ela vai se conectar com um dispositivo e vai transferir as fotos para esse dispositivo, mediante conexão Wi-Fi. O que é muito legal, porque eu posso tirar a foto e imediatamente jogar no meu celular e já postar nas redes sociais, mandar para o WhatsApp, enfim, já fazer o uso delas, né? Não preciso passar pelo computador. E outras câmeras também têm esse tipo de recurso Wi-Fi, não são só as compactas. Mas de longe a compacta tem a grande vantagem de ser leve, como o nome dela indica, mas a desvantagem é o preço, ela custa mais cara do que a Bridge. Existe um tipo de câmera que tem as lentes de olho de peixe, que muita gente chama de GoPro, mas GoPro não é um tipo de câmera, GoPro é uma marca. Então, elas são bem pequenininhas, usualmente cabem na palma da minha mão, e minha mão é bem pequena. E elas têm uma lente chamada olho de peixe, que ela é côncava. Então, isso permite uma abertura muito maior. Quer dizer que ela tira fotos assim tão amplas como uma panorâmica, mas com uma leve curvatura, o que dá um efeito muito bonito. E também elas costumam ter imagens, sobretudo de filmagem, muito boas. Os acessórios são excelentes para você fixar em capacete, fixar na moto quando vai fazer trilha. Então, esse tipo de câmera é bastante utilizado justamente para quem pratica atividades outdoor, né, atividades fora. E
e elas rendem imagens bonitas. Contudo, o que eu vejo assim de negativo delas é que as imagens noturnas são bem ruinzinhas e elas são caras. Eu não recomendaria uma câmera como essa para ser a única câmera de uma viagem, porque elas têm um estilo muito marcado, né? Então pode enjoar um pouco o tipo da foto, mas eu tinha uma que eu lamentavelmente perdi. E para variar, assim, às vezes para imagens específicas, para paisagens específicas, ela ficava muito legal. E aí tem as fotos com telefone, né? Hoje em dia os celulares quase todos têm câmera e muita gente lança a mão de tirar foto com eles. E ele tem muitas vantagens, porque tá na mão, tá no bolso, né? Não pesa. Tem muitos aplicativos nos quais você pode otimizar a imagem, né? Trabalhar com a imagem. Mas vocês precisam ter em mente que nem todo celular tem câmera boa. Eu, por exemplo, uso um iPhone 5, estou muito satisfeita com o tipo de foto que eu consigo obter com ele, mas eu já estou de olho no iPhone 6, que a câmera é melhor. Tenho ouvido falar que o Samsung Galaxy, aí esses mais novos, também tem boa câmera. A desvantagem da câmera com telefone é que o flash não tem longo alcance e a câmera frontal, justamente aquela que a gente usa para fazer a famosa selfie, ela não tem muita definição, então à noite vocês vão perder um pouco de qualidade. Para todas elas, né, o que vale é ter bateria mesmo, não usa câmera de pilha, isso é furada, tem que ter boa memória. Quando for sair do Brasil, declare os seus equipamentos para você não ter problema na volta. Carregue sempre na bagagem de mão, sempre, para que você não corra o risco de ser furtado, né? Cuidado com temperatura extrema, com queda, com água, com poeira, tudo isso vai danificar o seu equipamento. No mais, faça muito bom uso, segure sempre a câmera com as duas mãos e olhe, tente diversos ângulos, em pé, deitado, se abaixe, tenho certeza disso. Se quiser ver as fotos que eu tiro, lá no blog comendochucrute.com.br você vai ter acesso a muitas fotos, porque sempre tem bastante foto. No mais, um abraço para vocês e até a semana que vem. Profissão Turismo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Estamos aí com a terceira edição do quadro Profissão Turismo, que faz parte do programa Embarque na Cultura. Quem vai conversar comigo hoje é a professora Eliette Fátima de Gouveia. Ela que é vice-diretora do setor de Ciências Sociais e Aplicadas da Unicentro e faz parte do curso de turismo desde antes do seu surgimento, ainda a época do planejamento, né, quando ainda se pensava em colocar esse curso em prática na universidade. Professora Eliette, explique para a gente rapidamente, assim, de forma geral, o que você veio conversar com a gente, qual o assunto que você veio para apresentar para os nossos ouvintes. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Primeiramente, bom dia a todos, né? Agradeço aqui este convite para falar de alguns assuntos. O primeiro assunto é falar um pouquinho sobre a minha pesquisa que eu venho desenvolvendo, né, há algum tempo, sobre os egressos no mercado de trabalho. Certo, então a professora vai falar sobre aqueles alunos que já se formaram, né, que estão aí trabalhando, né, efetivamente na área, enfim. Quais os objetivos da sua pesquisa, professora? Por qual motivo você está pesquisando justamente aí os egressos do curso de turismo? Tem alguns objetivos. Primeiro, entendemos, não somente eu, como responsável por essa pesquisa, como o corpo docente, chefe do DETUR, que essa pesquisa tem de suma importância, porque o nosso objetivo não é só recebermos os alunos, e sim nos acompanharmos a trajetória desses egressos no mercado de trabalho e sabermos quais são os tipos de funções que esses egressos estão desenvolvendo, se não estão desenvolvendo, o porquê, né, aonde, né, se eles estão assim com essa ideia assim de prosseguir
com a profissão no mercado e verificar as dificuldades desses egressos, né? Então, assim, é uma pesquisa assim, de suma importância, que nós entendemos no curso, né? É a única pesquisa que existe de toda a universidade, tanto aqui como de Guarapuava, é o único departamento que faz essa pesquisa, e nós entendemos assim que é importante para o curso e para a universidade, porque também nos respalda e entendemos um pouco sobre o mercado de trabalho. Certo. Avaliando, né, a importância dessa pesquisa, conforme que você nos falou, o que de fato você pode apresentar, né? Também, claro que uma pesquisa acadêmica ela é bastante extensa, mas de forma resumida, o que você tem para falar sobre os resultados dessa pesquisa? O que você já conseguiu absorver, né, desses resultados dos egressos, depois que eles se formam, aonde que esses alunos atuam? Quais foram os resultados da sua pesquisa até então? Bom, essa pesquisa, primeiramente, antes de falar para você, essa pesquisa teve início assim, eu tive a intenção de começar essa pesquisa há algum tempo, não foi assim, a primeira turma, a formação deles foi em 2006. Eu lembro que eu comecei assim com uma ideia de fazer essa pesquisa, foi apresentar um trabalho num evento em Curitiba, que foi em 2009, só que eu fiz assim uma pequena pesquisa só com uma turma, e depois eu gostei assim, fiquei me perguntando, nossa, mas eu tenho que prosseguir com essa pesquisa, conversei com o meu departamento, com meus colegas do departamento, e eles, nossa, você deve começar, você tem que fazer essa pesquisa, dar continuidade, que é importante para nós, né? Então, foi aí. Após eu comecei a trabalhar, fazer um trabalho, porque foi difícil pegar as informações, né? As redes sociais foi um canal importantíssimo que eu passasse a descobrir onde estavam nossos egressos, né? E só contando um pouquinho da metodologia, né? E após eu comecei a ter uma prática de passar uma lista, quando a turma agora apresentou ano passado, com os endereços, e eu tenho essa lista de cada turma, né, de formandos, e eu tenho assim um canal prático, né, de conseguir essas informações via telefone, site de relacionamentos, enfim, né? Agora, em relação aos resultados que você me perguntou, falando, nosso curso tem 12 anos, né? Nós já formamos 9 turmas, né? 183 egressos já colocamos aí na vida, no mercado de trabalho, né? E eu apliquei, como tem pesquisa do 4 anos para cá, 2011, 2014, eu já renovei, né? E pesquisa anterior ainda não são dados anteriores, né? Mesmo assim, unindo essas duas, dos 183 egressos, 148 responderam. E alguns eu sei que estão trabalhando, mas eu não acrescentei aqui, porque eu não acho assim tão ético, né? Porque eles não responderam, né? Tá? Então, esses aí são dados bem importantes. Então, desse total aí de 148, 67 egressos estão atuando na área de turismo. Estão atuando na turismo, né? Mas só que assim, ó, esses 67 egressos de 148 estão atuando na área. Existem outros fatores. Existem egressos que eles estão cursando mestrado. Tá? Então, eu não contabilizei. Existe no mercado de trabalho que estão estudando, estão buscando aperfeiçoamento, porque eles têm interesse em seguir a carreira de docência. Nós temos já, por exemplo, 7 mestres, alunos. Nós temos alunos do 2013 a 2014 que já estão no mestrado com bolsa. Nós temos um egresso que está praticamente daqui 2 anos ele termina um doutorado com bolsa. Então, esses são dados importantes para o curso. Né? E também há outros egressos que eles estão fazendo intercâmbio em outros países, tá? E que também estão buscando o quê? Aperfeiçoamento, eles estão buscando a especialização na língua, que a língua é inglês, e também aquela experiência de vida, né? Conhecer outras culturas, outros povos, e eles retornam para o país, porque nós temos exemplo de um aluno que ele era meu bolsista, voluntário, depois passou como Universidade Sem Fronteira, ganhou bolsa como aluno, se formou, ele teria todo o perfil para ser um professor, não quis, ele falou assim, não quero.
eu quero seguir a carreira no mercado. Ele foi trabalhar em Florianópolis, na área de turismo, juntou dinheiro, ficou no exterior 2 anos, se aperfeiçoou, veio assim falando fluentemente o inglês. Hoje ele está ocupando um cargo em São Paulo, na parte de uma empresa, ganhando muito bem. Então depende muito daquele que vai em busca, né, do seu objetivo. Claro que, como diz assim, ninguém bate na minha porta, né? Eu tenho que correr atrás. Quem corre atrás tem colocação no mercado, tem emprego. Tá? Quem não corre atrás, não sai do seu cantinho, né, do seu local, não tem colocação no mercado. Né? Então, assim, esses são uns dados, né? E só lembrando aqui, bem claro, que a última turma agora, a formatura deles, na verdade, ocorreu agora em fevereiro, né? Quase em março. Mesmo desses formando, 16, 6 já estão no mercado de trabalho. E esse aqui eu não contabilizei ainda, que existem 2 que eu sei que estão trabalhando no mercado de trabalho, eles não responderam, não deram resposta, não retornaram os seus questionários. Então eu não contabilizei, mas eu sei que eles estão no mercado de trabalho. Tá? E também tem outra questão, né? Na minha pesquisa tem uns dados importantes, assim, que é a questão das cidades e as funções. Por exemplo, nós temos aqui Irati, temos 16 egressos trabalhando aqui. Irati, tá? Eu não sei se é o momento, mas eu posso afirmar que quando o início do curso, em 2003, porque como eu já tenho essa experiência, tenho conhecimento do curso, né? Os alunos não tinham lugar nenhum, ninguém conhecia a função, ninguém sabia qual é a função desses acadêmicos, o que é um curso de turismo, o que um acadêmico vai fazer após a sua formação. Aqui não tinha espaço. E, a partir desse momento, os próprios alunos começaram a mostrar que... Sempre eu comentava e comento em sala de aula. São vocês que vão mostrar quem são vocês no mercado de trabalho a partir do estágio. Faça um bom estágio, mostre qual é a função de vocês, qual é a importância de vocês na empresa, seja pública ou seja privada, né? E aqui nós temos 16 egressos, né, que atuam aqui na cidade de Irati. E outros estão aqui em torno, né? Nós temos nossa região, como Fernandes Pinheiro, Teixeira Soares, temos São João do Triunfo, né? Temos Castro Holanda, Carambeí, né? Curitiba já é um núcleo maior, né? Curitiba, tem Antonina, Guarapuava, Dois Vizinhos, Pontal do Paraná, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Maringá, Florianópolis, Joinville, São Paulo, mesmo capital, Rio Claro, São Paulo, São Sebastião, Brasília, Campinas, né? Cuiabá, temos um egresso que ele trabalha em Irlanda, em Dublin. Irlanda, né? Ele dá suporte a alunos em agência de intercâmbio. Ele é nosso aluno, começou também com as atividades de estágio, de estágio voluntário, monitoria, começou a sua vida acadêmica, aproveitar o espaço dentro do curso e, né, depois de formação, foi trabalhar em Curitiba. De Curitiba ele seguiu para outro país, né? Certo, professor, acho interessante essa questão que você colocou ainda antes de falar sobre onde os egressos estão atuando, é a saída da zona de conforto para ir atrás, né? Sim. Isso provavelmente é um fator determinante para decidir quem está ou não no mercado de trabalho. E de acordo com a sua pesquisa, o que os próprios egressos colocaram como fatores determinantes para escolherem as suas empresas, né, para onde estão trabalhando, ou de terem sido chamados para trabalhar? Assim, alguns fatores que foram registrados aqui pelos egressos, né, que eu posso afirmar que eles, um item bem forte que eles apontaram com o estágio. Existe no nosso curso o estágio obrigatório. O estágio obrigatório tem todo um planejamento, são documentos, convênios com a empresa, tem seguro. Tá? Então, isso aqui é tudo legalizado, né? Como também os estágios voluntários que os alunos eles têm, eu acho que tem que começar, você tem que fazer um estágio voluntário, estágio remunerado. Os estágios
é um fator assim, de grande importância para colocar o aluno no mercado de trabalho, né? Assim como outros também fatores que eles apontaram, que a própria atividade desenvolvida no curso, né? Com participação em todas as questões pedagógicas do curso, com a parte de iniciação científica, projeto de extensão, monitorias, participação em eventos, como congressos, seminários. Isso, eles têm contato também com outro mundo, não fica só na sua zona ali de conforto, né, dentro da universidade, da nossa universidade. Conhecer outras pessoas, conhecer outros professores, conhecer empresários, sabe, você participar das feiras, o que é, se apresentar, e você começando já, eu sou aluno da Unicentro, né? Eu faço isso, tenho interesse nessa área, eu tenho interesse no evento, eu gostaria de fazer um estágio, e assim que eles têm que se proceder, e alguns procederam, né? E acho que alguns estão muito bem no mercado, como outros não estão, alguns estão, outros estão mais, né, além disso aqui, porque cada um procura, né, o seu caminho, né, seus objetivos, né? Assim, há vários outros fatores também, como, por exemplo, assim, bom desempenho na entrevista. Tem gente que gosta, sabe falar, tem bom desempenho, né? Força de vontade, incentivo dos professores, que eles colocaram bastante, né? Contatos realizados, contatos que, inclusive, nas participações em congresso, que eles também apontaram. Ser graduado em turismo, isso é importante, ser graduado em turismo, e o mercado está buscando também, sabe? Aos pouquinhos, porque o curso de turismo no Brasil é novo, década de 70, né? Não é como um curso aí que já está há quanto tempo no mercado, até esse curso ter a se mostrar quem é, né? E o mercado saber a importância, precisa de um turismólogo, há necessidade. As prefeituras precisam de turismólogo. Até coloco assim, que deveria existir uma lei, que as prefeituras deveriam abrir concurso, ter uma vaga para cada prefeitura, para ter um profissional de turismo, porque o profissional de turismo é aquele responsável pelo planejamento, é aquele que vai dizer isso aqui dá para turismo, porque nós fazemos muitas atividades técnicas e de repente vamos visitar um lugar, poxa, nós também olhamos assim, nós temos algo importante, nós também temos coisas boas no nosso lugar, nós moramos, né? O nosso potencial. Por que nós não podemos planejarmos isso? Nós temos tanta coisa bonita aqui em Irati, região, né? Então, eu acho que as prefeituras têm que ter uma vaga para o profissional de turismo em concurso. Cada prefeitura, só assim vai conseguir, sabe, fazer um bom turismo na cidade e na região. Graças a Deus, eu digo, nós temos um profissional de turismo, que é o nosso egresso da primeira turma, que é o Basílio, que comanda aqui o turismo aqui no nosso município. E acredito muito nesse menino, porque ele foi meu aluno também, tá? Com o potencial dele. Então, assim, falando assim, tem vários fatores, né? Contato com pessoas da área, família já tem empresa de eventos, experiência que eu já falei de estágio, salário, conhecimento na área de formação, dedicação no momento de graduação, participação em eventos, então, assim, ser dono do estabelecimento, desempenho, força de vontade, né? Força de vontade colocaram, né? E oportunidade de mercado na cidade onde reside. Alguns aproveitaram essa oportunidade, né? E há outros fatores aqui que eu poderia acrescentar, tá? Professor, a gente agradece aí sua participação. Entendemos a importância de você avaliar como esse curso está sendo efetivo ou não na carreira profissional, né, dos acadêmicos, dos ex-acadêmicos, dos egressos, no caso. E a gente agradece mais uma vez a vinda da professora Eliette Fátima de Gouveia. Estamos encerrando aí mais uma edição do quadro Profissão Turismo do programa Embarque na Cultura. A Cultura FM apresentou Embarque na Cultura. O programa que você ouviu é produzido em parceria com o Departamento de Turismo da Unicentro e tem o apoio cultural das seguintes empresas:
A Bibliotel, telefone 3422-2500, www.abibiotel.com.br. E IVT, Irati Viagens e Turismo, há 15 anos deixando o mundo mais perto de você. Telefone 3422-2458, www.irati.tour.br.